Olá, como vai? Aqui nós estamos no De Mulher para Mulher na Bíblia, mais uma vez aqui juntos com você. Não sei em que momento da sua vida você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu espero que ele seja bênção, assim como tem sido para nós, do nosso grupo de estudo bíblico feminino. Hoje é dia 3 de maio, nós vamos falar hoje sobre a mulher Raabe. Ela se encontra no livro de Josué e, na noite de hoje, é ela que nos vai abençoar. Muito bem. E aí o título desse estudo é Raabe, para que serve a sua fé? Aí está colocado aí para nós na imagem uma das ruínas que foram encontradas a 10 quilômetros da Jericó moderna, né? De tudo que se tem notícia a respeito da cidade antiga de Jericó. É um sítio arqueológico muito lindo, muito fantástico, onde tem sido escavado verdadeiras preciosidades da época dessa cidade, que é taxada de a mais antiga do mundo, né? Justamente por causa desse sítio arqueológico aí. Logo lá na frente a gente vai ver. Panorama e o contexto do livro de Josué, de Jericó e algumas curiosidades. Como a gente sempre faz nos estudos, né, quando já fizemos no estudo de Provérbios, a gente dá uma panorama do livro de Provérbios, né, para a gente contextualizar, que afinal de contas nós estamos aqui no De Mulher para Mulher na Bíblia, para entender o que Deus quer ao colocar essas mulheres tão excepcionais e maravilhosas na Bíblia, o que Ele quer comunicar a nós, mulheres, não é verdade? E aí, a gente, para não ficar na palavra do ser humano, a gente tem sempre que usar os recursos e as ferramentas que a gente tem, para que esse estudo fique não só contextualizado, mas ele fique referenciado na nossa mente, no nosso entendimento, né? Porque a fé, ela é aliada da razão, né? A fé é aliada da razão. Nós não temos uma fé ignorante, uma fé burra, uma fé desinteligente, se é que existe essa palavra, né? Então, a gente sempre usa isso. Então, o que nós fizemos no Gênesis? Da mesma maneira, a gente contextualizou, né, quando falamos das outras mulheres da Bíblia, quando a gente falou de Eva, de Sara, quando a gente falou de Rebeca, de Lia, né? E vamos ainda da Tamar, né? E ainda temos mais uma aí para falar logo pela frente, né? Então, a de hoje, nós vamos para o livro de Josué, que é onde está o contexto de Raabe. O livro de Josué, no hebraico, Yehoshua, o Senhor salva. O nome dele era antes em Números 13, versículo 8, Oséias, Rocheia. E Moisés, em Números 13, 16, muda o nome para Josué, né? Então, o nome dele era Salvação, e aí passou para o Senhor salva. Vamos lembrar aí que muitos dos estudiosos, e realmente é verdade, fazem o link aí do nome de Josué e Yehoshua para Yeshua, né, que é o nome do Messias, Jesus, Yeshua Hamashia, né? É o Senhor escolhido, né? O Messias escolhido. Muito bem, Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, é separado por Deus para assumir o lugar deste logo após a sua morte. O livro de Josué, segundo a Bíblia hebraica, é o primeiro do livro dos profetas. E aí eu fiz uma artezinha para poder trazer para vocês verem, que é bom, né, que a gente já está aí estudando o terceiro livro do Antigo Testamento, é legal para aquelas pessoas que não conhecem, né, as meninas e tal, não tem aquele conhecimento assim visual a respeito dos livros da Bíblia, e é legal a gente conhecer o livro que fala a respeito do reino que a gente pertence, né? É legal a gente conhecer, é importante a gente conhecer, como se você fosse de um país e não conhecesse a Constituição do seu país, né? Isso não é legal.
Muito bem. Então, nós vamos ver que na Bíblia cristã evangélica e também na católica, o livro de Josué é o primeiro dos livros históricos. Então, tem essa diferença, né? Da Bíblia, a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica também, ele é o primeiro do livro dos profetas. Segundo a Bíblia hebraica e também a tradição judaica, que é o Talmud, né? Eu já até coloquei embaixo aqui, para quem não sabe, o que é o Talmud, né? O Talmud é um livro de instrução judaica que contém assim toda a parte da lei, né, da interpretação dos rabinos a respeito da lei, da ética, dos costumes, né, da história, da filosofia judaica. Isso é o Talmud. E eles se regem por isso, né? Esse é o livro de doutrina deles, né? Muito bem. O próprio Josué, ele é o autor do livro, com exceção, obviamente, da passagem que relata o seu funeral, que é em Josué 24. Então, pela tradição judaica, quem escreveu o livro de Josué foi ele mesmo. Porém, outros indícios, como, por exemplo, a frase até hoje, no final de algumas questões, por exemplo, quando termina a história de Raabe, lá em Josué 6, quando vai falar do salvamento dela, a frase que termina o versículo tem essas duas palavrinhas. Então, Raabe vive até hoje com os israelitas. Então, aparece 12 vezes essas duas palavrinhas, né? E aí isso deixa transparecer, segundo os estudiosos, que o autor ele vivia posterior aos fatos narrados. Então, disse que esses estudiosos acreditam que o compilador desse livro foi Samuel, cerca de 800 anos depois dos acontecimentos. Né? É tempo para caramba, né, gente? Meu Deus. Questionar a datação dos acontecimentos da Bíblia, por que a gente está falando, né, na parte contextual do texto, por que a gente fala sobre isso? Porque todas as vezes que você vê o questionamento da datação dos acontecimentos bíblicos, é uma maneira que os estudiosos seculares têm de questionar a veracidade do livro, e, por consequência, isso gera um questionamento da veracidade da Bíblia toda. Não se esqueça que sempre, o que eles vão fazer é tentar tirar a dignidade, tirar a fidelidade do texto bíblico para desconstruir na mente do ser humano a respeito de Deus, a respeito de Jesus e, obviamente, pela fé que a gente crê, né? Isso é uma estratégia demoníaca, né? Vamos combinar. Muito bem, o que eu fiz nessa arte aí para a gente? Aqui é a forma dos livros do Antigo Testamento na Bíblia cristã evangélica, que são... a gente vai fazer essa continha, e eu aprendi isso no seminário, eu achei isso tão importante, porque é uma maneira que a gente tem de gravar os livros, né? Ali os 5 do Pentateuco, aí a gente decorava assim, 5, 12, 5, 5, 12. Então, 5 do Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas e 12 profetas menores. Por que essa diferenciação? Um era maior do que o outro, um era mais importante do que o outro, era menor em tamanho, nada disso. Profetas maiores porque foram encontrados mais escritos dos livros desses profetas. E dos profetas menores, menos escritos. Né? Então, é por isso que tem essa diferenciação, e somente por isso. Não tem nada de extraordinário, nada de místico, nada disso. Né? Tem muitos ali que tiveram, inclusive, uma carreira profética muito importante, e os escritos são pequenos. Né? O profeta Joel, por exemplo, é um profeta, inclusive, escatológico. Ele foi dado a ele por Deus questões até ligadas ao livro de Daniel, ao livro do Apocalipse, né? Então, quer dizer, e o escrito dele é pequenininho, né? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vem os livros históricos. Sabe lá quem é o primeiro? Josué.
certo? Aí na Bíblia hebraica, do lado de cá, deixa eu tirar essa tela daqui, do lado de cá nós temos uma diferença na divisão, né? Na divisão dos livros da Bíblia hebraica, né? A Bíblia judaica também, eu tenho uma, e é bem diferente mesmo. Eles encaram o Antigo Testamento de uma outra forma, né? A primeira divisão é a lei, que é a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aqui eu coloquei ali o significado transliterado para vocês, e ali os profetas, profetas anteriores e profetas posteriores. Também eles fazem uma designação diferente dos nomes, né? Eles fazem essa diferenciação em função da quantidade de escritos históricos e não e aqueles que são escritos proféticos de fato, né? Sendo que Daniel, os judeus eles não consideram o livro de Daniel como um livro profético, né? Como um profeta. Eles colocam mesmo Daniel como um livro histórico, né? Que aí já está na parte do Ketuvim, que são os escritos, né? Livros poéticos, os 5 rolos, que é o Cântico do Cântico ou Cantares, Ruth, Lamentações de Jeremias, Esther e o Eclesiastes. E aí a outra parte dos livros históricos dentro do Ketuvim é Daniel, Esdras e Neemias, primeiro livro de Crônicas e segundo Crônicas. Ok? É bom aí a gente faz só uma pinceladazinha, que é bom que para você que não conhece, tomar conhecimento é sempre importante por causa disso, né? A Bíblia, para nós, é o nosso manual. Muito bem, vamos na contextualização geográfica. Vamos lá, isso é muito importante, gente, porque aí a gente passa a entender visualmente aonde a gente está e o que a gente está fazendo. Muito bem, nós estamos no livro de Josué. Josué assumiu o povo de Deus depois da morte de Moisés. Moisés não chegou a entrar em Canaã, né? Em função das situações que aconteceram, e Deus falou com ele, olha, você não vai entrar, e ponto final. Tudo bem, não entrou. E aí, quem é que tomou conta do povo? Josué. E aí, esse mapinha, ele tem a saída, que eu acho que vocês estão vendo no meu mouse, a saída do povo, né? No deserto do Sinai, uma coisa que era para levar 11 dias, leva 40 anos, e aquela coisa toda, né? Peca, volta, sacrifica, perdão, não perdão, arrepende, morre, pobre, uma série de coisas, enfim. Depois disso tudo, o Josué já está aqui, ele já está exatamente aqui, ali perto de Sitim. Inclusive, a gente tem ouvido, né, para o pessoal que tem acompanhado a novela aí da Record, lembrando, gente, que a novela não é a Bíblia, tá? A Bíblia, aquele texto, aquela situação de Abraão ali, foi usado só como uma base, né? Porque, na realidade, de fato, o restante das coisas é tudo licença poética, né? Não existe nada daquelas coisas ali na Bíblia, não. Então, tem muita coisa ali que é só fantasia mesmo. E aí, uma das coisas que não é fantasia é a questão da Guerra dos Reinos, né? No campo de Sitim. Isso aí realmente é verdade, e isso aí gerou uma situação que o Abraão teve que correr atrás, né? Para ir buscar o Ló, porque o Ló foi preso lá pela galera de um dos reinos. E aí, daí que a gente entende de onde que vem aquela bendita, aquela nação dos 318, né? Que o pessoal da Universal tem até um grupo lá que é ligado a isso aí, e a nomenclatura desse grupo é tirada dessa situação, né? 318 homens que o Abraão ajuntou ali do seu povo para poder resgatar o Ló. Então, Josué está exatamente nesse lugar. E aí ele pega os 2 espias e fala, olha, você vai lá, porque nós temos que atravessar, nós já atravessamos o Jordão,
E aí você vai lá para a gente ver, saber como é que é a terra lá na frente, lá, quem é que está lá, como é que funciona aquela cidade e tal, para poder tomar conta do lugar. Porque uma das coisas que ficou para Josué fazer é a tomada da terra de Canaã, né? E lembra da promessa que Deus fez ao povo de Israel. Vocês vão avançando, porque eu vou tocar terror no povo. Né? Aquela galera que vai estar lá em Canaã, todo mundo vai ficar sabendo quem é o povo que tem um Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo passar ao pé enxuto e fez aquilo tudo com Faraó e fez aquilo tudo com as outras duas nações até chegar lá no Jordão para poder passar a pé enxuto também. Então, quer dizer, o pessoal de Canaã já estava todo mundo meio assim, porque eles eram pagãos, né? Tem que lembrar disso, né? Raabe estava num contexto pagão, num contexto de adoração de vários deuses, né? Aquela coisa do ser humano, né? Igual a gente tem, né? Todo ser humano, a raça humana, com aquele mesmo desejo de adoração, de chegar junto, de ter o seu Deus e tal, só que eles foram adorar o Deus errado, né? Eles adoravam a lua, né? A gente falou na época, quando você quiser olhar o vídeo que vai estar postado a respeito de Sara, a gente falou da deusa Inanna, né? Que é a deusa de Ur, que é a deusa da lua. Então, tem um achado arqueológico lá na região, né? Região do Iraque, Irã, aquele região ali, acharam um pórtico de lápis lazuli, uma coisa fantástica. Até botei a imagem no PDF, que eu achei a coisa mais linda que há. Que coisa mais bonita aquele azul, né? Então, assim, adoração à lua, ao sol, ao macaco, a seres humanos, né? Adoração a reis, a rainhas, uma série de coisas que o ser humano sempre coloca no lugar de Deus. Né? O que acontece? O livro de Josué continua a conquista da terra, como a gente falou, a partir do ponto de Deuteronômio, aproximadamente 1.400 anos antes de Cristo. E aí, as superpotências militares da época, que eram os hititas, que dominavam esse lugar, os antigos babilônicos, e aí não confunda com a dinastia de Nabucodonosor, porque não tem nada a ver. A dinastia de Nabucodonosor é muito tempo depois, que vai vir a ascensão desses babilônicos aí. Os egípcios também já estavam em queda, em função até da uma grande seca, né? Vários períodos, né? Que tem aquelas ondas de muita seca naquele lugar, até hoje é assim. Não tinham mais uma presença tão significativa no lugar. Então, o que acontecia ali? As cidades-estado eram reinos independentes, confederações independentes. Uma coisa muito impressionante isso, gente. As cidades muito pequenininhas, e ao invés de os caras falarem assim, é um governador, não é um governador, é um rei. Então, eram pequenos reinos, né, de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Né? Inclusive, eles, quando acham o sítio arqueológico de Jericó, eles acreditam que, pelo tamanho da situação ali, haveria de 2 a 3 mil pessoas nessa cidade. Então, realmente era uma cidade, para a época, era uma cidade grande. Né? Essas confederações vocês podem ver no livro de Josué, capítulo 9, 10 e no 11. Aqui eu separei para vocês uma coisa assim, nós estamos falando em veracidade do texto bíblico. Muito bem, isso é muito difícil de provar. Muito difícil de provar. O que os arqueólogos bíblicos fazem? Eles buscam sempre as civilizações similares ali do local para poder fazer um entroncamento com o texto bíblico. Né? Lembra do que eu falei lá atrás? A coisa que mais os estudiosos e cientistas seculares fazem é querer questionar a Bíblia, sempre derrubar o que a Bíblia está falando, sempre colocar como a Bíblia sendo uma mentira. Né? Muito bem, só que aí eles deram com burro na água. Eu vou voltar aqui no mapinha, lá em cima, eu devia ter pegado um outro mapa que tem aqui mais para cima o norte da Síria. Ao norte da Síria, tem muitas provas da civilização do reino de Ugarit.
Inclusive, a escrita deles, que é o ugarítico, ele tem muita semelhança com o hebraico antigo. E aí, o que eles conseguiram achar desse povo? Muita coisa, diferente do povo hebreu, que quase não se acha coisas, né? Então, a respeito da cultura cananeia da época, né, que Josué foi para invadir esse lugar, o que eles acharam muito foram artefatos em tumbas, em altares, em templos. Esse, por exemplo, essa estrela aqui, tão bonita, né? Eu não sei muito bem como é que é, se é hexágono, acho que é um hexágono, né? Não sei quantos lados tem isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. É um pórtico de um palácio, de um palácio. Essa outra aqui é um pedaço de uma torre que foi encontrada. Esse aqui é uma estela da letra cuneiforme do ugarítico, que foi encontrado. Então, assim, tudo gira em torno de coisas muito similares. A cultura cananeia, a religião cananeia, né? Tudo muito parecido com desse reino que se sabe com certeza que existiu, que é o reino de Ugarit. Então, aqui do lado, olha, dá para vocês verem até moedas, coisas, artefatos que foram achados. É muita coisa, gente. Tem um lugar lá que acharam um balde de estela, né? Que são aquelas parecem umas pedrinhas, mas que na realidade ficaram petrificadas por causa do passar do tempo. Elas na realidade não são pedras, são de barro. Era escrito no barro mole, a escrita cuneiforme, que é aquele negocinho bem fechadinho. E aí eles iam fazendo a sua escrita e depois aquilo era cozido e aquilo realmente, com o passar do tempo, acabava virando uma pedra, né? Então, são muitas estelas, são muitos tabletes que são encontrados, mas muitos mesmo. E aí, isso aí corrobora, porque é bem similar de tudo o que a Bíblia descreve, né, como sendo dessa época, 1400 anos antes de Cristo. Então, é bem fortalecido a ideia de que essa história da Bíblia é real, é verdadeira. A ênfase do livro é a história das conquistas iniciais do povo de Israel e da sua trajetória difícil. Uma das deficiências dos israelitas eram os cavalos e as carruagens dos inimigos, porque o exército israelita era formado de soldados a pé. Então, imagina que coisa louca, eles estavam lá na idade do bronze tardio, tinham as ferramentas e tudo mais, mas os caras que iam brigar, disputar com eles, era eles embaixo e o povo em cima das carruagens e dos cavalos. Tinha que ter muita estratégia, né? Muita estratégia. E, para isso, Deus armou o povo israelita de uma inteligência diferenciada. Vamos combinar que eles são realmente, eles têm uma mente privilegiada, né? A gente pode citar N judeus, né? N aí que são proeminentes até hoje, né? Einstein, por exemplo, é um deles. E aí a trajetória vitoriosa por contar com a mão de Deus a seu favor. Então, uma trajetória difícil? Sim, mas uma trajetória de vitória por causa da mão de Deus. Destaca Deus como o grande guerreiro, né? Esse livro destaca Deus como o grande guerreiro, em Josué 1, né? 1, e Josué 12, 24. E também fala da fidelidade de Deus em Josué 13, 1, e depois 24, 33. Jericó. Estamos chegando já na Raabe, né? Jericó é a cidade mais antiga do mundo, aproximadamente 10.000 anos. Ela fica na Cisjordânia, no meio dos conflitos entre palestinos e israelenses, uma região altamente tumultuada. Citada tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a cidade foi destruída e abandonada inúmeras vezes. O sítio arqueológico onde ficava a antiga Jericó está a meio quilômetro da moderna e tem apenas poucas ruínas desabitadas, mas o que tem é muito importante, viu, gente? A Torre de Jericó, considerada a mais antiga construção urbana do mundo,
também as de uma velha muralha de pedra, construída provavelmente há 8.000 anos antes de Cristo. O muro prova que não se tratava de uma aldeia, mas de uma cidade de verdade, como eu disse, né? De aproximadamente 2.000 a 3.000 habitantes, diz o egiptólogo Antônio Brancaglion, da USP. Ela está localizada num oásis, Hira, a aproximadamente 8 quilômetros a oeste do Rio Jordão, ao longo do Wadi Kelt. Rita, o que é o Wadi? O Wadi é uma palavra que deriva do árabe, que ela designa um rio efêmero, ou seja, ele é seco a maior parte do tempo. Ele só tem água na época das chuvas grandes, quando acontece na cabeceira do rio. Né? Normalmente, assim, igual... Eu não sei se vocês já viram um vídeo que mostra o Negueb, quando começa a época da cheia. É fantástico, gente. Começa a chover lá, o rio, as águas vêm descendo, 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 e em poucas horas já existe um leito do rio formado. É uma coisa muito linda. E aí, cerca de 10 quilômetros ao norte do Mar Morto. Olha que localização privilegiada, né, da cidade de Jericó. Por isso, ela protegia a estratégica passagem entre o Vale do Jordão e a região montanhosa central, a oeste de Jerusalém. Isso quer dizer que ela era um lugar muito fértil, né? E um lugar muito bem irrigado de água, né? O Val do Jaboque, né? Quem lembra aí da briga do Jacó com o anjo, né? No Val do Jaboque, está aí, e é bem perto também, e o Mar Morto, né? Então, Jericó estava localizada numa rota comercial muito importante. Guarda isso, porque isso tem a ver com a nossa querida Raabe, situada a 250 metros abaixo do nível do mar. Faz de Jericó a cidade mais baixa do mundo. Para quem vive em Caxias, acha que aqui é baixo, esquece, porque Jericó é mais baixa. Ok? Vamos passando? Bora! Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês verem a contextualização, né? O cenário onde nós estamos para estudar essa mulher tão valorosa. Aqui é o sítio que foi encontrado, o sítio arqueológico encontrado perto da cidade moderna de Jericó. Né? Os arqueólogos, cientistas estão sempre ali. Né? Esse outro também, uma outra escavação. Essa escavação é a Torre Circular de Jericó. Isso aqui, gente, tem um valor muito grande. E os cientistas não sabem se aquilo ali era uma torre de espias, né? Uma torre para eles ficarem realmente observando se havia inimigos, ou se era uma torre de adoração, uma torre que podia fazer sacrifícios à deusa da lua. Lembra que eu falei sobre isso aqui? E isso aqui é um crânio, mas não é um crânio de ossos, tá? Não é um crânio humano, um crânio de osso. É um crânio feito de gesso. Esse crânio, ele foi achado com mais 9. E esse crânio, ele mostra a respeito do culto que era feito a seres humanos. É uma forma de cultuar também a seres humanos. Quer dizer, uma região altamente pagã. É muito fácil alguém chegar e falar assim, Deus isso, Deus aquilo, Deus não sei o quê. Alguma semelhança com Areópago, não? Onde Paulo chegou e foi pregar sobre Deus invisível? Toda, né? Muito bem. E os olhos dessa estátua era de concha. Tá? Eu achei muito interessante, porque é um dos achados mais importantes lá que fala a respeito da cultura cananita, né? Pagã, né? Estritamente pagã, de vários deuses. A escavação arqueológica que eu disse, que é a mais importante, é essa aí, de 1907 a 1909, né? 2 anos. Um grupo de cientistas alemães encontraram esse pequeno trecho de uma muralha na cidade inferior que não caiu como nos outros lugares.
Uma parte da parede dos tijolos ainda estava de pé, a uma altura de mais de 2 metros. E o mais extraordinário, haviam casas construídas contra a parede. Olha que coisa impressionante. Ô, Rita, mas por que isso aí? Por causa justamente da questão da casa da Raabe, né? A casa da Raabe, como o texto bíblico diz, ela ficava em cima do muro. Então, assim, é bem possível que neste lugar foi onde estava a casa de Raabe. Desde o muro da cidade formaram-se a parede de trás das casas. Os espiões poderiam ter facilmente escapado a partir dessa localização ao lado norte da cidade. Foram apenas a uma curta distância entre as montanhas do deserto da Judéia, onde os espiões se esconderam durante os 3 dias, em Josué 2,16 e também no versículo 22. E aí, olha a importância da gente usar a contextualização da geografia bíblica, da arqueologia bíblica. Hoje, olha, como eu sempre mostro, vou mostrar a vocês, estou aqui com a minha companheira, a Bíblia Arqueológica NVI, com comentários bíblicos maravilhosos, inclusive notas arqueológicas, e tem os comentários do nosso querido pastor Luiz Saião, lá da Igreja Batista de São Paulo. Nosso texto bíblico ele está na King James, a versão de 1611 atualizada. Eu também usei nesse estudo o comentário histórico da Bíblia da editora Vida Nova. É um excelente material de estudo. Também usei o dicionário bíblico Wycliffe, está vendo aí? E também usei o meu recém-adquirido comentário bíblico de Bruce. Ô, Rita, você leu esse livro desse tamanho? Claro que não. Um dia, talvez, quem sabe, né? Um dia com bastante tempo, talvez. Mas todas as vezes que eu preciso estudar, sim, a gente usa bastante ferramentas, né? Fernanda, que eu diga, né, Fernanda? Sabe que usa bastante ferramenta. Muito bem. E por que essa contextualização toda? Para provar a veracidade do texto bíblico, sempre. Então, essa questão de ter achado esse sítio arqueológico aí, com esse pedaço do muro com uma casa, mostra como era construída. Tipo, as casas do Nordeste são assim. Uma parede, ela é construída na parede da outra casa. Isso fortifica a outra casa. Vai construindo na parede do outro. E isso vai engrossando essas paredes. Então, supõe-se, em função da localização desse sítio arqueológico, que esta tenha sido a casa que é descrita no texto bíblico, em função exatamente de para onde e como os espias fugiram, porque Raabe vai nos mostrar lá na frente. O nome Raabe, eu consegui essas duas traduções, significados, como espaçoso, grande e amplo. Aqui eu tenho mais uma contextualização para fazer em relação a como ela é citada. Eu acho que seja mais espaçosa, grande, ampla, em função da fé dela. Lembra que o contexto de onde ela vem de um contexto pagão muito forte, né? Ela é uma mulher que está numa cidade onde as mulheres, e na época as mulheres eram altamente desvalorizadas, usadas, eram mulheres que eram utilizadas, né, no real sentido da palavra, né? Mulher na época da sociedade patriarcal que se vivia aí, né? Não só nessa época, a gente já falou sobre isso na Mesopotâmia também, era a mesma coisa. Mulher tinha um valor mais assim para criar filhos, para cuidar da casa, para cuidar da herança do marido, que eram os filhos, né? Aqueles que iam prosseguir com a descendência. Então, assim, mulher era muito maltratada, gente. Mas aí as pessoas sempre confundem o trato que os homens davam, a sociedade davam às mulheres, com o trato que Deus dava.
Deus não tratou as mulheres dessa forma. Quem tratou as mulheres dessa forma foi o pecado, que entrou no mundo e desgraçou com tudo. Virou o que Deus colocou como tão lindo, tão maravilhoso. Versículo 1, Raabe mostra a grande misericórdia dela, né? Quando ela esconde os espias na casa dela. No versículo 2 ao 7, ela mostra a ousadia e a coragem dela quando ela bate de frente com os soldados do rei que descobriu que ela tinha recebido os israelitas lá na casa dela, né? Não se sabe se era um bordel, né? Mas com certeza das 8 vezes que Raabe aparece na Bíblia, que ela é descrita tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, dessas 8, 5 vezes ela é colocada como uma meretriz. Então, os estudiosos realmente acreditam que ela era uma meretriz. Há quem conteste e diga que ela era somente uma dona de uma hospedaria, mas não é isso que a Bíblia fala, né? A própria Bíblia diz que ela era uma prostituta. Então, mesmo assim, sendo uma mulher de condição tão difícil, né, tão mal posicionada na sociedade, ela encarou os soldados para proteger os israelitas. É uma mulher de uma fé extrema, porque no versículo 9 até o versículo 11, ela mostra um conhecimento e uma crença tão grande no Deus que tinha entregado a terra para os israelitas. Ela não diz assim, essa terra talvez vocês vão colocar a mão. Não, essa terra é porque o pessoal aqui vai resistir e tal. Ela não diz isso. Ela diz, o Deus de vocês entregou esta terra na mão de vocês e eu sei. Quer dizer, uma fé extrema. Acho até que uma fé maior do que os próprios israelitas, que não estavam acreditando muito bem nisso, não, né? Josué não chegou lá crendo, ele mandou 2 espias na frente para ver como é que era a situação. Uma mulher intercessora, de uma grande misericórdia para interceder, porque quando ela fala com os espias que ela quer salvação, ela não pede para ela. Ela faz igualzinho Abraão pediu lá no capítulo 18 de Gênesis, quando ele intercede pela família do Ló, quando os anjos iam destruir Sodoma e Gomorra. Então, ela mostra uma misericórdia, uma empatia muito grande e se coloca no lugar da família dela. Então, ela pede pela casa do pai dela. Ela pede salvação por todos da casa do pai dela. É uma coisa impressionante isso, né? A gente parar de olhar o umbigo e falar, não precisa me salvar, não, salva a minha família. Né? Uma coisa fantástica isso. Uma prostituta, né? Vamos combinar. Acho que ela está bem além daquilo que muitos de nós talvez faríamos, né? Uma mulher muito bondosa, porque além dela esconder esses espias, ela ainda indica aos soldados um outro caminho e ela ajuda eles a fugir pelo um caminho contrário dos soldados, né? Então, ela realmente queria que eles se salvassem, né? Ele falou, olha, vão por aqui, porque aqui vocês vão chegar em tal lugar assim, mais perto para onde vocês têm que voltar. A prostituição, na época desse tempo de Israel, ela era punida com muita severidade. Então, é algo até coisa de Deus mesmo, esses espias ter querido chegar perto de uma prostituta e ficar escondido na casa dela e aceitar a ajuda dela. Porque, para Israel, em Deuteronômio 23, do 17 ao 18, a prostituição era uma coisa assim que era inadmissível, imunda mesmo. E muitas vezes na Bíblia, a prostituição, em muitos momentos, ela é ligada à própria igreja, ao povo de Deus. O livro de Oséias, por exemplo, o casamento dele com a prostituta Gomer, descreve exatamente isso. O adultério que Deus se refere ali,
de um casamento que ele coloca entre ele e o povo como um casamento. Então, quando existe essa mudança, esse desvio da finalidade desse povo perante o Senhor, aí há o adultério, a prostituição. Né? Depois, quando você puder, leia o livro de Oséias, porque é fantástico. O Apocalipse também descreve uma situação no contexto da igreja, no capítulo 17, fala da grande prostituta. E aqui nem quero entrar no contexto para saber se é a igreja católica ou não. Tá? A gente aqui, nesse grupo, a gente não discute religião, a gente fala de Bíblia. Né? Aqui a grande prostituta ela é descrita como alguém que vai ser destruída, que vai virar opróbrio, né? Vai virar vergonha. Nas nações pagãs, o uso das prostitutas cultuais era muito comum, ligadas à idolatria, né? Como eu falei lá atrás, de terra, fogo, água, vento, sol, lua, animais. A própria Tamar, que a gente estudou anteriormente, ela se fantasiou de prostituta, né? E o Judá confundiu ela com uma prostituta cultual, né? Alguém que estava no meio da estrada, e aí o que acontecia? Esses caras eles tinham relações com essas mulheres para cultuar o Deus a que elas serviam. Então, quando se estava tendo sexo com essas prostitutas cultuais, aquele Deus a quem ela servia era o Deus que ele estava entregando a sua vida. Então, olha, toma aí, eu entrego minha vida nas suas mãos, meu sêmen para você, e tarará. E aí, isso tem um peso para Deus muito grande. Né? Isso tem um peso para Deus muito grande, porque aí você vai entregar à sua descendência aquilo que Deus te deu de tão importante na mão de um outro Deus. Né? E aí, a nossa querida Raabe era uma prostituta cultual. Ela era uma meretriz, alguém que os homens se deitavam em sacrifício de louvor e honra a um Deus, que não era o Deus de Israel. O texto de Josué, capítulo 2, versículo do 1 ao 24, eu contextualizei para nós aqui em imagens, né? De quando a Raabe recebe os israelitas, esconde eles nesse terraço que colocava-se palhas e ali botava carne para secar, botava fruta, botava uma série de coisas nesse terraço. E esse terraço era feito de vigas, palha, tábuas, aquele estuque, né, que é um barro misturado com a palha, né, que fica bem endurecido, e era disso que era feito o telhado, aquele terraço da casa da Raabe. É ali que ela esconde os israelitas. E depois, logo depois, quando os soldados chegam, elas dizem, não, eles estiveram aqui, realmente, é verdade, mas já foram embora por ali. E aí indicam um outro caminho que não era o real, né, que ela ia indicar para os israelitas fugirem. E aí ela bota uma corda, né, lá na janela dela. Lembra da contextualização, por que deu trazer aquela imagem lá da escavação de 1907? Pois é, justamente por isso, porque ela estende uma corda para que eles possam descer da parte mais baixa da janela, mas parte mais baixa do muro, para poder eles irem embora do lado contrário aos soldados. E aí ela trata com esses israelitas que ela vai amarrar esse cordão vermelho, esse pano vermelho na janela. Né? Esse pano que simboliza para ela a salvação da casa dela. Alguma lembrança assim do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, quando o anjo da morte ia passar lá no Êxodo? Pois é. E a salvação, mais uma vez, dessa forma, né? Estipulada dessa forma. Não, você faz uma marca e essa marca vai ser a marca da sua salvação. Agora, se você abrir tua boca para falar alguma coisa, você morre junto com os desobedientes a Deus, tá bom? O que acontece? Esse livro, aparentemente, ele nos mostra que nós estamos diante de um livro histórico que relata as conquistas as primeiras conquistas
do povo de Israel. Só que, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que entender que nada é por acaso, né? Como a gente estudou na vida de Tamar, não foi por acaso que Moisés escreveu lá o capítulo 38, entre o 37 e o 39, que vai falar da história de José. E, do nada, ele coloca lá a história de Judá com Tamar. Não é à toa, né? A gente aprendeu que tinha o simbolismo, a diferenciação, para a gente poder entender como um quarto filho entrou para ser o herdeiro da unção de Deus, que foi Judá, que foi dele que veio a descendência do rei Davi, dele que veio a descendência de Jesus, né, da descendência humana de Jesus. Então, a gente tem que entender as entrelinhas daquilo que Deus quer falar na mensagem. E a única maneira de a gente fazer isso é contextualizar, é estudar o texto. Mostrar, mas por que no meio de uma conquista vai mostrar uma mulher prostituta com a sua família, uma mulher adoradora de vários deuses? O que essa mulher tem que Deus permitiu que fosse escrito sobre ela e a família dela na Bíblia? Deus, queridas, ele é especialista em resgate. Na verdade, ao nosso ver, esses dois espias, eles não eram espias. Na verdade, eles foram mandados lá, não só por Josué, mas por Deus, para ser missionários. Eu creio que nós temos uma comissão maior, que é o nosso ID, que Jesus nos deu. A gente carrega a boa semente e deve espalhar essa semente a outras pessoas que estão perdidas e não têm essa semente. Olha, queridas, Deus não faz nada à toa. E Deus não faz nada porque somos bonitinhas, lindinhas, maravilhosinhas, boazinhas, né? Deus não faz nada porque eu choro, porque eu preciso daquela situação ali, porque eu estou sofrendo tanto. Deus tem sempre um propósito maior com a minha vida e com a sua vida. É sempre para alcançar a outros. O propósito de Deus é relacional, social. O projeto dele é amplo. Lembra o nome da Raabe? Pequenininha, soinha, só minha. Nada disso. Deus, ele não tem este... Lembra de quando Jesus encontra com a samaritana, a mulher no poço? Quando ela parte dali, convertida pelo Senhor, ela parte com Jesus sabendo que ela ia evangelizar. Ela conseguiu atingir praticamente o povo do lugar dela todo. Lá ela vai fazer dessa maneira, o gadareno, a mesma coisa. O Senhor Jesus se abala e atravessar o mar da Galileia para ir lá em Gadara, para falar com aquele homem, para libertar aquele homem, para aquele homem voltar à família, libertar a família através da pregação da palavra. Aquela semente que ele recebeu de Jesus. Então, quando a gente entende que o que a gente carrega não é para ser guardado, a gente começa a entender o propósito de Deus na nossa vida. O nosso propósito ele é maior, ele é mais. Ele é para a nossa família, ele é para aqueles que estão à nossa volta, ele é para aqueles que estão nos vendo, aqueles que nos verão. O João 17, a partir do versículo 20, eu acho, Jesus começa a orar para aqueles que estavam ali e também para aqueles que iriam crer nele no futuro. Então, as coisas de Deus nunca são inhas. As coisas de Deus sempre são macro, grande, como o nome de Raabe. Então, Deus é especialista no resgate. Deus veio, mandou o seu filho ao mundo para resgatar a humanidade perdida. Você se recorda de algum momento na tua vida que você precisou ser resgatado? Eu me lembro de vários. Inclusive, da minha conversão, foi um resgate enorme. Eu acho que nós, quando a gente foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo, pela sua maravilhosa graça, nós todos estávamos mais ou menos como Raabe, perdidas no mundo, em cima do muro,
sem saber para que lado ir, servindo aqui, servindo ali, não, isso aqui não, ali tem um Deus, não, ali tem outro Deus, não, ali tem outro. Pensa nisso, minha irmã. Do lado de fora da Bíblia, as mulheres parecem desempenhar um papel de apoio, né, num drama dominado por homens. Lembra do que eu falei agora a respeito do livro de Josué? Aparentemente, um livro de conquistas masculinas, né? Força, estratégia, inteligência. Lembra do que eu falei lá atrás? Aquela diferenciação do homem, o soldado a pé, o soldado no carro. Poxa, tinha que ter muita estratégia para vencer isso. Aparentemente, as mulheres são só coadjuvantes. Elas estão apenas ali para desempenhar um papel de apoio, mas é só aparência. Essa é uma história, na verdade, que revela a qualidade interior da feminilidade, que ela e não confunda essa feminilidade que transcende a mente dos homens como um feminismo, viu, minhas irmãs? Isso tem nada a ver uma coisa com a outra. Feminismo é coisa do diabo. Nós estamos falando da feminilidade, da essência feminina que Deus colocou em nós. A luz interior da feminilidade é de uma qualidade essencial, ou seja, ela está na essência, incrustada. Né? O nosso estudo sobre Eva abriu a nossa mente a respeito da nossa irmã Eva. É de um lugar que a mente ela não pode tocar. Mente de ninguém. Porque ela é um dom especial ao ser feminino. Ela vem de Deus. E esse é o segredo das palavras da sabedoria de Salomão nesse versículo. Provérbios 12:4 diz: uma mulher de valor, ela é a coroa do seu marido. Ah, Rita, mas eu não tenho marido, eu sou solteira, eu sou adolescente, eu sou jovem. Tudo bem, não importa. Aqui o que importa é o sentido do que representa esta coroa. Como a coroa está acima da cabeça, ela vai além da cabeça. Ela é um presente de Deus especial para o ser humano feminino. Os sinais de Deus a esse povo que apontam para Cristo. O sangue do cordeiro nas portas. Estou falando do povo israelita. Êxodo 12:13. A circuncisão em Gilgal. Gente, isso aí foi um fato muito impressionante, porque Josué teve que circuncidar os homens. Nenhum deles era circuncidado, ou seja, consagrado ao Senhor. Hoje, a nossa circuncisão ela é o Espírito Santo que nós recebemos, né? O batismo com o Espírito Santo. E nem estou falando de línguas, estou falando do convencimento do Espírito Santo ao nosso ser de que nós somos pecadores, e aí sim somos convencidos da justiça, do pecado, do juízo e da salvação que vem da vida, ressurreição, da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo e da sua volta, Maranata. O cordão escarlate para fora da janela, né? Como Deus é lindo. Josué 2:18. E aí eu faço menção de Hebreus 13, do 11 ao 12, por quê? Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio de seu próprio sangue. Raabe também colocou aquele pano vermelho para fora da janela, para fora dos muros de Jericó, para que quando o exército israelita chegasse, a salvação à sua casa também chegaria. Mas como uma prostituta pode ser uma mulher de valor? Opa! Será que a gente evangelizando, a gente gosta tanto de fazer isso, né? A gente evangeliza, entrega folheto aí para um mendigo, para a prostituta, para um assaltante. Igual eu, por exemplo, uma vez fui pregar numa igreja que é no pé de uma favela. E o pastor dessa igreja é um ex-traficante, um ex-bandido, bandidaço mesmo, daqueles pedrada. E hoje é um pastor que é um doce de pessoa, sabe?
E aí fico eu pensando, quando entra na nossa igreja alguém que a gente entregou um folheto na rua, que era uma prostituta, um traficante, um bandido, um estuprador, um marginal, seja do que for, alguém que te ofendeu, que te magoou, né, um fofoqueiro que mora lá perto da sua casa, enfim, alguém a quem você tenha falado de Jesus. Quando essa pessoa adentra na igreja, como ela é recebida? Né? Como você recebe essa pessoa quando você está com a sua família? Pode ser na sua casa, bateu lá, que é um prato de comida, que é uma palavra, um abraço, um carinho, um conforto, um consolo, só quer falar. Né? E aí são tantas vezes que a gente tem a oportunidade de fazer o que Jesus fazia com as prostitutas, né? Com os adúlteros, com os perdidos da casa do Pai. Detalhe da árvore, né? Essa árvore que eu coloquei aqui, ela é de Jericó. Né? Supõe-se que essa árvore seja do tempo de Zaqueu. Né? Inclusive, é colocado esse toco de árvore, foi colocado numa casinha protegida e tal, que pode ser que essa tenha sido a árvore que Zaqueu subiu. Né? Porque Zaqueu lá em Jericó, e o encontro dele com Jesus é uma coisa muito fantástica. Jericó de novo, a mesma Jericó da Raabe. Né? E aí ele diz em Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido. Né? Em Lucas 19:10 também está o texto lá, confirmado pelos evangelistas. E aí, da mesma maneira que Deus fez com Raabe, fez com Zaqueu. Ele não foi Zaqueu que virou para Deus e virou para Jesus e falou assim: "Ô Jesus, vem para minha casa". Ele falou assim: "Zaqueu, desce daí, importa que eu vá na tua casa hoje". Por quê? Ele foi levar salvação para a casa de Zaqueu. E da mesma maneira, Deus foi levar a salvação para a casa de Raabe. E por isso aqueles 2 espias não eram espias. Na realidade, eles eram missionários numa missão de salvação, assim como nós temos, mulher, que estar sempre conscientes que nós estamos em missão de salvação constante, em todos os momentos da nossa vida, no leitar, do levantar ao deitar. Por isso que Deus procura os adoradores em espírito e em verdade, aqueles que entendem que o seu dia todo, a sua vida toda, ela é para a adoração do Senhor. E o tempo todo nós temos oportunidade de falar da semente que a gente carrega. Que coisa impressionante! Um exército enorme era um exército de salvação. Na realidade, o texto de Josué 6, do 22 ao 25, e aí nós já estamos terminando, o povo separado para ser sacerdote do amor de Deus, da sua presença frente a todas as nações. Olha, presta atenção, o povo de Israel, ele não foi um povo levantado para ser legalista, assim como nós também não. O povo de Deus, ele foi levantado para ser bênção por onde passasse, ser reconhecido como povo de um Deus que tinha aberto o Mar Vermelho e o povo passou a pé enxuto. Esse povo é sacerdócio real, santo, puro, era o que deveria ser. Alguém que fosse arauto do rei, que fosse anunciando para o mundo inteiro esse Deus soberano, criador, pai de todas as coisas, que quer a raça humana, quer a sua criação de volta para si como filho. Óbvio que o pecado deturpa tudo, né? Inclusive o povo que Deus tinha separado. Mas a missão desse povo em Jericó não foi para tomar a cidade comercial, linda, maravilhosa, num lugar fértil, né? Nós vimos isso lá no contexto, um lugar privilegiado, a localização de Jericó.
uma cidade altamente comercial, quer dizer, ia render muitos frutos, mas o que Deus fez? Não tira nada de lá. Todas as vezes, minhas irmãs, que vocês virem na Bíblia uma tomada de terra que Deus manda o exército ir vencer, normalmente Deus não dá os despojos. E quando dá com uma finalidade. Normalmente dá para ser tomado e fala que não é para pegar nada daquele lugar. E antes eu não entendia. A gente só vai entender quando estuda o porquê. Porque essas missões não são missões de conquista financeira. Por isso Jesus disse, eu não conquistei o mundo, coragem, eu conquistei o mundo. Coragem, eu venci o mundo. Jesus não queria nada desse mundo, o diabo ofereceu tudo. Ele não queria nada desse mundo. Ele queria vencer o mundo e ele venceu o mundo. E é isso que ele quer que a gente faça. Você não precisa conquistar coisas que de tudo Deus já nos deu. E aí, quando Deus fala com eles, olha, vocês vão invadir, vai lá, vai guerrear, vai fazer isso, tarará, aquele monte de vezes que é circulado, né, as muralhas de Jericó, ao todo, 13 vezes. Ô, Rita, mas não foi 7? Não foi 7. 6 vezes, uma vez cada uma. E na última vez, mais 7. Então, 6 com 7, 13. Por quê? Dando chance, oportunidade para esse povo se arrepender. Deus não quer, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se salvem, ele quer que todos sejam enxertados na videira novamente. Na realidade, a guerra contra Jericó não era para obter ganho material, era para o resgate de vidas. E Raabe, a prostituta cultual, entendeu isso. Por isso ela disse lindamente, vou citar esse versículo aqui, que é fantástico, e já estamos terminando, para a gente partir para a nossa conversa. Olha o que diz aqui no capítulo 2, quando ela diz assim, no versículo 9, sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes desta terra estão tomados de pânico diante de vós. Ó, eita Jeová! Lembra do Deuteronômio? Deus prometeu a Moisés, falou com ele, não, vai lá, toma tudo, vai invadir, porque eu vou tocar terror no povo. Todo mundo vai temer o povo a que Deus mandou ir. Raabe entendeu essa proposta de salvação, ela entendeu, falou, não, eu quero esse Deus. Esse Deus é muito maior do que essas cabeças de gente que a gente tem dentro de casa aqui com olho de concha, igual a gente viu lá nos achados arqueológicos. Deus é muito mais do que um templo, né, lindo, incrustado de pedras preciosas. Deus é muito mais do que um rei que se diz Deus. Esse é Deus. Raabe entendeu. A ação missionária é o que realmente importa para Deus. Nós somos enxertados, Romanos 11 diz isso. Na videira verdadeira, Jesus falando em João 15, do 1 ao 12, depois você pega as referências no PDF, que está disponível para você lá no grupo do WhatsApp, assim como Raabe, que pela fé recebeu muito mais do que pediu ou pensou, porque ela queria o resgate da família dela, mas ela foi resgatada, a família dela toda resgatada, a casa dela foi poupada, e ela entrou na genealogia humana de Jesus Cristo, porque ela foi tomada por esposa de Salmão e mãe de Boaz, que seria esposo de Ruth. Porque Tamar foi mãe de Fares, ou Pérez, que são traduções diferentes, e Zerá. De Pérez nasceu Esrom, de Esrom nasceu Arão, e Arão nasceu Aminadab. E esse Arão aqui não é o irmão de Moisés, não, tá? Irmão do Moisés, o Arão, sacerdote na tribo de Levi. Moisés e Arão da tribo de Levi. Esse aqui é o outro Arão, filho do Esrom. Arão nasceu de Aminadab, Aminadab
gerou a Nazon, Nazon gerou a Salmão, Salmão nasceu de Raabe, ó, citada mulher, Boaz. De Boaz, de Ruth nasceu Obed. Essas mulheres foram citadas por Mateus no Evangelho não à toa, minhas irmãs. Para a gente poder entender, e lá na frente também é citado a Beceba, que era a mulher de Urias, que Davi tomou por esposa e nasceu Salomão, essas mulheres são citadas como mulheres resgatadas por Jesus, mulheres que tiveram a sua dignidade colocadas novamente a serviço de Deus. Ruth era moabita, filha do Moabe, que era filho de uma das filhas do Ló, que teve uma relação sexual incestuosa com o pai dentro de uma caverna, depois, quando eles fugiram da destruição de Sodoma e Gomorra. Ruth, ela seus antepassados, a sua genealogia, ela é resgatada por Jesus Cristo. É colocado na genealogia de Jesus. Raabe, ela é citada no Novo Testamento, na genealogia de Jesus, como eu disse, em Mateus 1,5. E lá em Lucas 3 também, só que a genealogia é colocada de trás para frente em Lucas. Em Hebreus 11:31, ela é colocada na galeria dos heróis da fé. É citado as obras dela como manifestação da fé dela em Deus, as obras dela, que aqui é falado, exatamente essa questão de esconder os espias, de usar a misericórdia, de tratá-los bem, de querer que eles se salvassem, mostrar um outro caminho para eles, na esperança de que, quando eles fossem invadir Jericó, que a família dela fosse salva. E por causa dessa fé, nesse Deus triunfante, ela é citada na galeria dos heróis da fé. Tiago 2:25, um homem altamente puritano, se é que eu posso dizer isso, tanto que Tiago, irmão de Jesus, né, que é o Tiago da Bíblia, ele era dito como Tiago o justo. Você imagina um homem desse para citar uma meretriz, uma prostituta? Lembra do que eu falei lá a respeito do povo israelita, como o povo judeu tinha preconceito com prostituta? Imagina para Tiago, o coração de Tiago voltado para Deus, para entender que ela foi um exemplo de obras preparadas para a manifestação da sua fé. Então, Tiago reforça o que Hebreus 11:31 diz. Tiago 2:25. Raabe nos ensina o que está em Provérbios 9:10. E aí já estamos terminando. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gênesis 18 fala do valor da intercessão, quando Abraão intercede pela família dele que estava em Sodoma e Gomorra e ia ser destruída pelos anjos do Senhor. Um homem de fé e intercessor, um amigo de Deus. E Raabe também é uma intercessora. Mateus 5:7, ela usa o que Jesus vai falar sobre os misericordiosos que alcançam a misericórdia. Ela usou de misericórdia com os espias, que naturalmente eles iam ser trucidados pelos soldados. Em Hebreus 10:19, o Senhor diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Raabe foi altamente ousada quando ela faz essa proposta aos espias de salvação da família dela. E se é que eu posso dizer que um versículo representa a vida de Raabe, é Salmos 23:6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Raabe entrou na genealogia de Jesus, com certeza na casa do Senhor. A primeira pergunta que nós fizemos lá no começo,
Raabe, para que serve a sua fé? Raabe nos ensina que a fé serve para permanecer firme no Senhor. Essa é a única saída, né? Quando ela aponta a saída para os israelitas, né? Ela entende que a única saída para a vida dela era ser resgatada e transformada por Deus. Amém, minhas irmãs? Glória a Jesus. Amém, amém, amém. Chegamos ao fim desse estudo e eu espero que esse estudo tenha tocado o coração de vocês como tocou o meu e que a gente aprenda a ser menos preconceituosa, né, com todos aqueles que a gente vai falar do amor de Deus, né? A gente não olha e fala assim, ih, fulano mal chegou na igreja, já quer sentar na janela, né? A gente aprenda a olhar as pessoas com outro olhar, com aquele olhar de misericórdia, o olhar que Deus olha para nós, o olhar que Deus olha para Raabe, olha para mim, olha para você, olha para todos nós, no nome de Jesus. Amém? Glória.